Eu sempre falo que, assim, não tá legal. Tem alguma coisa que não tá legal. Eu até posso não saber o que que é, né? Porque às vezes a pessoa nem consegue pontuar. Olha, é isso aqui que Sim. tá, né, me incomodando. Mas é uma insatisfação. Sabe aquela coisa assim de nada tá bom, né? Alguma coisa não tá legal. Eu não sei o que que é, mas nada tá bom. Aí fica aquela sensação de nada tá bom. Então, assim, se você tá insatisfeito, se nada tá bom, né? Se você tá ali com algum. Eu falo assim, a gente não tá aqui pra sofrer. Se tá tendo Não. algum sofrimento, então a gente tem que buscar ajuda, né? Então vamos descobrir o que é que está gerando esse sofrimento para a gente poder traçar metas e maneiras de como melhorar e não deixar que esse sofrimento fique assim. O sofrimento pode ainda aumentar, né? Tudo que tá ruim pode piorar. Então eu sempre falo, Bom, gente, olha, a gente precisa reclamar menos, porque se a gente olhar para trás, tem gente que tá pior. Do jeito que tá ruim, mas pode piorar. Então aí eu falo, então vamos tentar melhorar de vez de piorar? E se a gente deixar do jeito que tá, a coisa pode desandar, pode piorar. Eu falo, aí é a hora de buscar, ó, tem alguma coisa que tá ruim, eu não sei o que que é, mas se tem alguma coisa que tá incomodando, tá. Então vamos procurar descobrir o que que é que tá incomodando? E aí a psicoterapia ajuda nisso também, né? Nessa descoberta, o que é, né? Eu brinco muito com a história da escala da dor, né? De 0 a 10, qual que nota que você dá pra dor? Ela não sabe. Ah, tá mais ou menos. Tá meio que, né? Ela não consegue mensurar. Ah, eu tô sentindo uma coisa, mas ela não sabe te falar que coisa é essa, né? Precisa descobrir. E é por isso que eu falo assim, que a psicoterapia também, a pessoa não tem que ir buscar e já achar que tudo vai se resolver numa sessão, gente. não. Não é assim, né? É mágica, né? Você tem bola de cristal e varinha de condão pra fazer mágica. Não, então, Não. é um processo, né? É. A pessoa chega ali com muitas dúvidas, ela precisa se descobrir, ela precisa entender a situação no momento que ela está, o que é que levou ela a chegar nesse momento. Aí faz lá um mês, deu esse um mês? Não, eu tô bom, eu já entendi, eu melhorei, olha, foi maravilhoso, mas eu não vou vir na semana que vem, não, porque a gente já fez um mês que eu tinha proposto e tal. Tudo bem, passa uma semana, passou 15 dias, olha, voltei. Porque realmente, né, é um processo. Então, e É. interromper ele no meio do caminho, fica o processo perdido. É um ciclo que se começou e não terminou, não é? Exatamente. Então, Eu e tive. muito acontece, eu acho que porque se sente aquela melhora, eu falo assim, as primeiras sessões é igual a medicação quando a gente entra no começo, quando precisa da medicação. A gente entra com a medicação no começo de algum transtorno. E aí eu falo que é apagar o fogo. Então a gente Sim. apaga o fogo para diminuir aqueles sintomas que muitas vezes está deixando a pessoa até perdida, né? A pessoa nem sabe falar certinho o que ela está sentindo, porque é tanta coisa ali envolvida que ela está até perdida. E aí a gente entra com a medicação para apagar o fogo, assim como eu acredito que as primeiras sessões são para apagar o fogo, ou para vamos colocar ela no eixo, preparar o terreno para que ela consiga, então, fazer todo o processo. E aí, quando você tira ela, apaga o fogo, você tira ela daquele, né, desespero total, aquela coisa tão perdida, aí acha que tá bom e interrompe. Acha que É. já, opa, concluí e interrompe. Mas acaba que depois, mais ali na frente, vai sentir a falta e acaba voltando. O que é mais difícil, eu acho, porque aí a gente tem que retomar lá de trás aquilo que a gente estava fazendo, né? Preparar o terreno toda outra vez, porque muitos sintomas voltaram. Preparar o terreno todo de novo para dar continuidade, né? Que é É. uma pena. São várias coisas aí, né, em conjunto que acabam levando a uma situação. E aí pode-se sim melhorar aquela situação, mas e todo aquele conjunto, todas aquelas pecinhas que estavam ali soltas, todas não, talvez não tenham tido tempo suficiente para serem trabalhadas, né? Então Sim. interromper é complicado por isso. Apesar de a vida não se resume a isso, né? Uhum. Tem muito mais coisa. Então, é que às vezes o problema, quando ele vem, a gente está tão dentro dele que o nosso foco está aqui, né? Tá no problema, no problema, no problema. E aí a psicoterapia faz assim, ó, vup, Faz né? você olhar Amplia o fora. nosso campo visual, né? Olha, tem mais coisas, tem vida além disso. Eu costumo dizer que é no autoconhecimento que a gente vai ouvir as verdades de nós mesmos. E muitas vezes as pessoas relutam desse autoconhecimento, porque ouvir a verdade nem sempre é gostoso. Imagina quando vem da gente mesmo. Eu pontuar os meus defeitos, os meus erros, o que eu preciso melhorar. Então eu vou ter que me olhar no espelho e me encarar de verdade, né? Sim. E assumir para mim mesma que muitas situações aconteceram, talvez, por comportamentos que eu assumi, por coisas que eu falei, por, entre aspas, erros meus, né? Porque é muito fácil a gente culpar o outro, a gente aponta sempre o dedo, né? Olha, não, mas foi ele. É desde criança, né? Quando a gente é criança, a gente já faz isso, né? Quem tem irmão, sempre foi ele. Foi ele, foi sempre o Foi. irmão. Foi ele. Então, assim, a gente já vem trazendo isso desde a infância. E aí, quando a gente fica adulto, a gente não fala, foi ele, a culpa foi dele. Mas a gente assume uma outra forma de fazer isso.
né? A gente sempre encontra que a situação está ruim porque o outro causou essa situação ruim, né? E aí, quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a entender que muitas coisas nós causamos, nós levamos a acontecer, né? E aí a gente descobre que a gente tem coisa que a gente não gosta na gente e que a gente precisa fazer um esforço para mudar, né? Porque mudar não é fácil. Então, quando a gente se conhece, a gente sai da zona de conforto, né? Então, se conhecer dói. Se conhecer. Então, é mais gostoso conhecer os outros, né? Não, vamos conhecer outras pessoas, vamos fazer amizade. É mais fácil, é mais confortável, né? Porque se conhecer não é. Não é. Encontrar ali dentro de mim as emoções que às vezes eu escondo, né? Que às vezes naquele piloto automático, né? Na rotina corrida do dia a dia, passa batido, ou a gente finge que não vê, que não percebe. Por quê? Exatamente porque incomoda. E aí você se conhece, encontra isso que incomoda e começa a trabalhar nisso. Complicado. Não é confortável. Eu brinco falando assim, não é gostosinho. Não. Gostosinho é comer chocolate. É porque tem aquela romantização, né? Ah, a terapia tá aliviado. Ah, nem sempre. Às vezes você está muito mais pensativo, você sai assim, decepcionado consigo mesmo, porque você entendeu que você tem alguma questão ali que na sua mentalidade não é agradável, né? Então, nem sempre é gostosinho se conhecer, nem sempre a sessão de terapia vai ser agradável, mas a gente tem que entender que na vida a gente não faz só o que é gostosinho, a gente não faz só o que a gente quer, só o que é agradável, porque a vida é assim, né? Às vezes eu até brinco com os pacientes, eles, ai, doutor, você não sabe o que aconteceu? Aí vem na outra consulta, doutor, lembra que eu tinha te falado? Então, mas agora aconteceu isso. Eu falo, calma, a vida é isso mesmo, é um eterno resolver problema. Na hora que você resolve um, aparece outro, resolve um, aparece outro. É assim, calma. Então, qual é o problema de hoje? Vamos ver como a gente vai resolver? Então, assim, eu falo que a sessão de terapia, se conhecer, é encontrar isso, né? Que a gente tem várias questõezinhas a serem resolvidas, né? Falo, gente, calma, relacionamento não é fácil. Nunca vai ser. Fala pra mim que você nunca se olhou no espelho e fala, cara, você tá insuportável hoje, hein? Tem dia que eu não suporto eu mesma. Não é? Então, assim, tem dia que eu fico com raiva assim mesmo. Eu falo, puxa, por que eu fiz isso? Nossa, eu devia ter feito aquilo. Quando a gente faz esse tipo de expressão, a gente tá bravo com a gente mesmo. Então, se a gente fica bravo com a gente mesmo, imagina com outra pessoa, né? Que tem outra vivência, que teve outra criação, que é outra mentalidade. Enfim, relacionamentos não são fáceis. Se com a gente mesmo a gente já não se relaciona fácil, foi o que a gente acabou de falar, né? O autoconhecimento não é fácil, nem sempre é gostosinho. Então, imagina com outra pessoa. E nós somos seres relacionáveis, né? Ninguém vive sozinho. Na verdade, é assim, até tem pessoas que tentam se isolar e tudo mais, mas tudo nessa vida, outra pessoa provém pra gente, né? Por isso que existem várias profissões, enfim. Então, a gente precisa se relacionar, né? E não é fácil. Não é fácil. E aí, quando você fala de relacionamento, eu acho que você quer dizer todos os tipos de relacionamento. Eu acho que o mais comum é relacionamento de casal, né? É o mais comum, é relacionamento amoroso. Mas eu acho que se a gente for ver, em menor proporção, a gente tem relacionamento familiar mesmo, um contexto familiar, né? Famílias que acabam adoecendo por relacionamento de mãe, filho, pai, filho. E aí entra marido, mulher, pai, mãe com filho, enfim, né? E aí esse contexto todo acaba que a família fica uma família doente, às vezes. E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, ou então, quando, por exemplo, vamos pegar o gancho das mulheres. As mulheres estão sofrendo no relacionamento com o parceiro, mas elas estão repetindo o padrão do que a mãe sofria. Super, né? super. É como se ela tivesse aprendido com a mãe o que é um relacionamento amoroso. E aí ela puxou para a vida dela aquele tipo de relacionamento. Né? Se a mãe teve um relacionamento legal com o pai, então ela vai puxar um relacionamento saudável. Mas muitas vezes a paciente vem com essa queixa de relacionamento e sempre o relacionamento vem tendo o quê? As mesmas situações, vem tendo o mesmo padrão. E aí, quando você puxa lá de trás, é o padrão do relacionamento da mãe. Né? Ah, porque a minha mãe com meu pai era assim também, não sei o que. Então, pode ser, muitas vezes, ou por um pai que causava muito sofrimento na mãe, ou a postura que a mãe assumia dentro do relacionamento com o pai, né? Ela acaba assumindo essa postura também. Né? Eu vejo muito isso. É aquela história assim dos relacionamentos tóxicos e que algumas pessoas até falam, gente, mas como ela aguenta isso? Mas é porque para ela aquilo é o normal de um relacionamento. Aquilo é o que ela espera de um relacionamento. Porque ela cresceu vivendo esse tipo de situação, então ela acha que é isso. Então, por isso que eu sempre falo, gente,
bora pra terapia, bora ter alguém ali auxiliando, porque sozinho não é fácil. Existem muitos enfrentamentos que são muito difíceis sozinhos. E a gente não tem que passar por isso sozinho. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.